Paz, meus amigos, muito obrigado por você estar aqui assistindo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você que está nessa live. Quero mandar um beijo para algumas pessoas. Quero mandar um beijo para minha amiga que está na Itália, a Helena. Helena, um beijo. Estamos juntos nessa caminhada. Quero mandar um beijo também para minha amiga André, que está na Flórida, ao pastor Carlos Alexandre, do Rio de Janeiro, e os meus irmãos amados que estão aí assistindo. Meu amigo Diego, Poliana também. Um beijo a todos vocês, amo vocês. Estamos juntos nessa caminhada missionária Aliette. Que Deus possa abençoar todos vocês. Gente, olha, não repare se vocês ouvirem algum barulho, porque a família é grande e todo mundo está em casa hoje, final de semana, né? Então, não repare nisso. Mas eu quero convidar você para um estudo maravilhoso, para que você possa entender mais sobre as Escrituras. Eu quero falar com vocês a respeito do profeta Jonas, que a imagem dele é muito maior do que a que nós temos. É uma imagem profética daquele que viria do Salvador do mundo. Pois bem, eu quero começar com vocês, falando com vocês, lendo um texto da Palavra de Deus, que está no livro de 2 Reis, no capítulo de número 14 e verso de número 25, e quero mostrar um segredo aqui fantástico. Veja só que a palavra de Deus fala por sombras. Existem mistérios ocultos no Antigo Testamento, mas nós sabemos que esses mistérios ocultos, eles se revelam, né, em Cristo, em Jesus. E eu quero mostrar isso para você. Olha só, 2 Reis, no capítulo de número 14, no verso de número 25, revela de onde era o profeta Jonas. E eu quero mostrar um segredo maravilhoso agora para vocês. Jonas era um profeta da região da Galileia. Pois é, meus amigos, ele nasceu na região da Galileia. Olha o que o texto da palavra de Deus diz em 2 Reis 14, verso 25. Também este restabeleceu os termos de Israel desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer. Eu queria que você entendesse que essa região, Gat-Hefer, são 5 quilômetros de Nazaré, aonde Jesus nasceu. Então Jonas era um profeta galileu. Muitas pessoas vão ficar surpresas ao ouvir isso. Agora, a palavra de Deus é tão tremenda, isso é tão fantástico, que o texto fala sobre expansão de fronteiras. Se você ler novamente o texto que acabamos de ler, você vai ver que o texto fala sobre expansão de fronteiras. E é isso o que Jesus vem fazer. Jesus vem levar a mensagem do Pai a todos os povos. Nós sabemos que começou com Deus escolhendo Israel. Se você olhar para o mapa, né, se você unir a Pangeia, você vai ver que no mapa mundi Israel é o centro da terra. O centro de Israel é Jerusalém. No centro de Jerusalém estava o templo. O centro, por que Deus escolheu o centro? Para que ele espalhasse a palavra de Deus para todo o mundo. E Jesus veio fazer exatamente isso, levar as boas novas, as boas notícias. E eu quero que você preste muita atenção nesse livro, porque ele esconde coisas que às vezes nós lemos e nós não percebemos. Ele fala sobre ressurreição, que é uma das mensagens mais lindas, meus amigos, do Evangelho, mais lindo de toda a Escritura. Então, olha só, a primeira notícia que eu tenho para te dar é essa, que o profeta Jonas era um profeta galileu, nasceu em Gat-Hefer. Seus pais eram de Gat-Hefer. 2 Reis, capítulo 14, verso de número 25. Eu quero ler com você Isaías, capítulo de número 9, verso 1 a 3, e ampliar essa profecia na sua mente, para que você possa entender melhor essa mensagem. Isaías, capítulo de número 9, do verso 1 ao verso 3. Estamos falando sobre a Galileia, Jonas da Galileia. Mas a terra que foi angustiada, Isaías 9:1. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos.
a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Presta atenção agora. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, preste atenção nisso, região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que feriu seus ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Preste atenção que o texto fala da Galiléia, a Galiléia dos gentios, e o texto faz uma referência que o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aqueles que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Preste atenção como os textos se referem à morte e à região da Galiléia. E essa é a história do profeta Jonas. É uma história de redenção, é uma história de ressurreição. Eu quero ler ainda com você Mateus no capítulo 4, no verso 13 ao verso 16. Olha que tremendo que é isso. Olha que tremendo. Mateus capítulo 4, do verso 13 ao 16. E deixando Nazaré, foi habitar, que está falando sobre Jesus. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Perceba, verso 14, Mateus 4. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha só, essa não era a missão de Jonas, pregar arrependimento a Nínive. Jonas não era um profeta que veio da Galiléia, a sua família não era da Galiléia. Veja que tudo que está desenhado em Jonas está se cumprindo agora em Jesus. Eu acho lindo a palavra de Deus exatamente por isso. Deus mostra o que vai acontecer no futuro, conforme o que Salomão disse: não há nada novo debaixo do sol, tudo se repete. Então, Jonas era um profeta da Galiléia. Agora, preste atenção como os estudiosos daquele tempo estavam errados, porque eles achavam que nenhum profeta havia surgido da Galiléia. João, no capítulo de número 7 e no verso de número 52, se você quiser ler, João 7, verso 52, está escrito assim: responderam eles e disseram: és tu também da Galiléia? Examina e verás que da Galiléia nenhum profeta surgiu. Eles estavam errados, porque da Galiléia surgiu o profeta Jonas. Meu Deus do céu. Quanta informação, né, gente? Quanta informação. Mas vamos continuar e vamos ver que Jonas, ele é um tipo de Jesus. O nome Jonas, Ioná no hebraico, significa pomba. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso, né? E Ioná ben Amitai, que é Jonas, filho de Amitai, significa a pomba da verdade, né? A pomba da verdade. Estou tentando achar a tradução correta aqui. Todo mundo sabe que a pomba é um pássaro que não luta quando está prestes a ser abatida. Está prestes a ser abatida, ela não luta. E nós vemos também uma oferta sobre a lepra, né, onde 2 pombas são oferecidas. Assim também, como nós vemos na época da expiação, nós vemos 2 animais que são lançados sorte sobre eles, e um é oferecido ao Senhor e é morto, e outro
é solto para o deserto. Agora perceba que em Jonas, no capítulo 1, capítulo de número 1, verso 7, diz que os homens que estavam no navio lançaram sorte sobre Jonas. Olha só, lançaram sorte sobre Jonas. Isso é muito interessante, meus amigos. Agora, olha só, vamos entrar aqui. Jonas desobedece a palavra de Deus, né? E tenta fugir de Deus para ir anunciar o evangelho, anunciar a palavra de Deus, o juízo de Deus sobre Nínive. Agora eu queria que você prestasse atenção nisso. Quando Jonas vai para o navio e depois eles lançam sorte sobre Jonas e Jonas é lançado no fundo do mar. E Jonas é pego então por um grande peixe. Esse peixe, segundo as escrituras, ele é comparado a uma sepultura. Eu quero ler isso com vocês. A palavra sepultura no Antigo Testamento, no original, é Sheol. Olha só. E o Senhor nomeou um grande peixe para engolir Jonas. Jonas 1,17. E Jonas estava na barriga do peixe e ficou lá por 3 dias e 3 noites. O capítulo 2 de Jonas, do verso 1 ao 5 e o 6, diz assim, fora do Sheol, fora da sepultura, né? Veja só, a imagem daquele grande peixe é a imagem de uma sepultura. É a imagem de um ser que está tragando Jonas, está levando Jonas à morte. Agora, olha que lindo que é isso, meus amigos. Desculpa. No Sheol eu chorei e ouviu a minha voz. As águas me cercaram até a alma. O fundo estava ao meu redor. As ervas daninhas estavam envolvidas na minha cabeça. Eu quero que você preste atenção nisso, eu vou ler de novo. As ervas daninhas estavam envolvidas em minha cabeça. Desci ao fundo do Sheol. A terra me proibiu para sempre. Ainda assim, você trouxe a minha vida do poço. Senhor, meu Deus. Olha só o que Jonas está dizendo. As ervas daninhas estavam envolvidas na minha cabeça. Ele está falando sobre uma coroa de espinhos que seria posta sobre a cabeça de Jesus. Ervas daninhas que estavam na minha cabeça, coroa de espinhos. A Bíblia diz que as ervas daninhas, elas começaram a crescer no Éden após o pecado de Adão. Então, esses espinhos, na verdade, são consequências do pecado que o Senhor levou sobre ele. A coroa de espinhos que ele recebeu. Isso já estava profetizado em Jonas. Que lindo isso, meus amigos. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Olha só, vamos continuar aqui que existem mais informações. A grande mensagem de Jonas, meus amigos, era que Jonas ele foi enviado para levar a palavra de Deus aos gentios. Aos gentios. Foi levar a palavra de Deus a Nínive e houve uma resistência dele em fazer isso. Eu não sei se vocês sabem, da parte dos judeus há uma resistência em quando nós falamos de Jesus, né? Porque ele é judeu. Existe uma resistência da palavra de Deus ser levada para os gentios. Mas essa era a missão de Jonas. Deus queria salvar aquele povo que era pecador, aquele povo que era idólatra, aquele povo que eram gentios. E Deus levantou alguém da Galileia para levar essa palavra, que era Jonas. Assim como Deus levantou o seu filho, assim como Jesus veio até nós, nos trazendo essa mensagem, essa boa nova, essas boas novas. E que boas novas são essas? Que mensagem é essa que Jonas estava levando a Nínive? A mensagem era uma mensagem de arrependimento. E é essa mensagem que Jesus nos trouxe, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de mudança de vida. E o que vai acontecer se nós mudarmos? O que acontecer se nós crermos nisso? Vai acontecer que o Senhor não vai nos julgar. O Senhor não trará juízo sobre as nossas vidas.
Essa era a mensagem de Jonas, e foi isso que aconteceu com Jesus. Agora, que história tremenda! Jonas, capítulo 1, verso 4, verso 5, diz que o Senhor lançou um grande vento sobre o mar, e houve uma tempestade poderosa no mar. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso, meus amigos. Vocês que estão aí agora no Facebook, preste muita atenção no que eu vou dizer. Olha que lindo a palavra de Deus. O Senhor lançou um grande vento. Jonas, capítulo 1, verso 4 e verso 5. O Senhor lançou um grande vento sobre o mar, e houve uma grande tempestade poderosa no mar, de modo que o navio começou a quebrar. Então os marinheiros tiveram medo e cada um gritou para o seu Deus, e lançaram a carga que estava no navio para o mar, para aliviar isso. Mas Jonas desceu na parte interna do navio e adormeceu profundamente. Enquanto havia tempestade, Jonas estava no fundo do navio, dormindo. Eu quero te mostrar uma imagem de Jesus fazendo exatamente a mesma coisa. Está em Marcos, no capítulo 4, no verso 35 e no verso 41. Olha que lindo, olha que tremendo isso. Marcos, capítulo 4, verso 35 ao verso 41. Se alguém puder colocar esse texto na tela, para todos os irmãos lerem. Marcos, capítulo 4, versos de número 35 e 31. Olha que lindo. Jonas não estava dormindo? Deixa eu te mostrar. Naquele dia, quando chegou a noite, ele disse para eles: vamos para o outro lado. Esse outro lado, segundo a cultura, esse outro lado é o lado das trevas. O lado das trevas. Quando Jonas estava indo para Nínive, ele estava indo para o território do inimigo. Indo para o território do inimigo. Tome essa mensagem para você como uma mensagem profética. Invadindo o espaço do inimigo. Olha só. Marcos capítulo 4. Narra a mesma história. Olha só. Naquele dia, quando chegou a noite, Jesus disse para eles: vamos para o outro lado. Região do inimigo. Eu vou mostrar isso para vocês. Deixando a multidão, eles o levaram com ele, como ele estava no barco. Outros barcos pequenos também estavam com ele. Uma grande tempestade de vento surgiu, e as ondas batiam no barco, tanto que o barco já estava cheio. Ele mesmo estava na popa, adormecido, com uma almofada. E eles o acordaram e disseram: Mestre, você não se importa que morramos? Ele acordou, repreendeu o vento e disse para o mar: esteja quieto. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E ele disse a eles: por que vocês têm tanto medo? Como é que vocês não têm fé? Eles tiveram muito medo e disseram uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Não é tremendo isso? A mesma imagem, meus amigos, que está descrita no livro do profeta Jonas, agora está descrita aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Os dois estavam dormindo. A Bíblia diz que quando Jonas foi lançado para fora do navio, houve calmaria no navio. Veja só que isso é uma imagem profética de Jesus tomando sobre si os nossos pecados, as nossas dores e levando sobre o seu corpo, e a morte dele trazendo expiação para nós. Quando Jonas foi lançado fora do navio, houve calmaria no navio. É como se ele tivesse pagando o pecado daquele povo. Isso é uma imagem profética, futura do que aconteceria com Jesus, com o Messias. E foi o que aconteceu com o nosso Senhor, o nosso Salvador. Isso é tremendo, gente. Jonas, capítulo 1, verso 4 e Marcos 4, verso 35. Isso é fantástico, não é? Imagens. Agora perceba comigo que quando o Senhor Jesus chega do outro lado, a Bíblia diz que ele se encontra com uma legião de demônios e os derrota. Na geração de Jonas, Nínive foi considerado o assento da escuridão espiritual, um lugar de trevas, um lugar terrível era Nínive. No outro lado, a expressão outro lado se refere a um lugar de escuridão espiritual. Olha que tremendo isso. A mensagem de Jonas era para ele ir a Nínive e pregar contra aquela cidade, proclamar contra ela.
porque a maldade havia chego diante de Deus. Agora, olha que tremendo, se não é a mesma coisa o que Jesus faz. Agora, interessante é que Jesus diz no capítulo 12 de Mateus que ele não ia dar outro sinal, porque os judeus estavam pedindo sinais e ele disse: eu não vou dar o sinal, a não ser o sinal de Jonas. E qual era o sinal de Jonas? Que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estaria 3 dias e 3 noites. Repare como Deus faz as coisas. Deus já havia declarado que isso ia acontecer. E as coisas estavam se repetindo. E mesmo assim, pessoas estão com os olhos fechados sobre isso. Pessoas estão com os olhos fechados sobre isso. Agora, olha que interessante. Eu não sei se você percebeu que a missão de Jonas era chamar os gentios de Nínive para arrependimento e reconhecimento do Senhor para a salvação deles. A missão de Jesus era exatamente a mesma, a de chamar toda a humanidade, incluindo os gentios, ao arrependimento e fazer uma aliança com o Senhor. Jonas estava disposto a se sacrificar para a salvação dos companheiros do navio. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Jonas estava como morto ou morto, segundo alguns, no ventre daquele grande peixe. Alguns acreditam que ele sobreviveu durante 3 dias, outros acreditam que não, que ele realmente morreu. E se morreu, ele foi ressuscitado. Isso é um milagre maior ainda. Depois da morte de Jesus, ele também foi colocado em um túmulo. No 3º dia, Jonas foi ressuscitado, Jesus da mesma forma. Agora, repare comigo que Jonas, após a ressurreição, Jonas, após sair daquele lugar, uma imagem da ressurreição, Jonas pregou que Nínive seria destruída em 40 dias, se as pessoas não se arrependessem. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por quantos dias após Jesus ressuscitar, a Bíblia diz que ele continua anunciando o Evangelho? Vamos ler isso? Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês. Cadê vocês, pessoal? Tem alguém aí gostando do estudo? Atos, capítulo de número 1, verso de número 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Olha só. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Jonas é uma imagem do nosso Salvador. Jonas é a imagem de um homem que desobedeceu a Deus, e mesmo em desobediência, Deus fez com que ele levasse essa mensagem para os gentios, para que os gentios se arrependessem pela graça de Deus e chegassem a Deus e Deus não derramasse juízo sobre eles. A história de Jesus, a história do nosso Salvador, do nosso Senhor, do nosso Messias, ela é de alguém que ele não desobedece a Deus, mas a Bíblia diz que ele se torna maldito em nosso lugar. Porque quando ele vai para a cruz, ele se torna maldito em nosso lugar. É alguém que morre e fica 3 dias morto. Por 3 dias morreu, mas após ressuscitar, continuou por 40 dias anunciando essa mensagem, assim como Jonas. Jonas é a imagem de Jesus, um galileu, que veio trazer uma mensagem de esperança para mim, para você, e a mensagem é essa, que ainda que você morra. Eu creio que nós somos a geração da vinda de Cristo. Eu creio nisso. Mas eu quero dizer para você que, ainda que você morra, esses parentes seus que morreu em Cristo, em Jesus, que essas pessoas vão ressuscitar. Uma das mensagens mais fortes de toda a Bíblia Sagrada é a mensagem da ressurreição. E eu quero dizer isso a vocês. A ressurreição é real. Um dia todos ressuscitarão. Alguns para a vida eterna. O que aconteceu com Jonas, o que aconteceu com Jesus, é o que acontecerá conosco.
Veja o que Paulo diz, que ele é a primícia daqueles que dormem. Então, a mensagem da ressurreição é uma mensagem poderosa que está declarada no livro de Jonas. Jonas é um livro sobre a redenção da humanidade. É um livro que fala sobre a história dos judeus e a história dos gentios, os dois se conectando para Deus. Embora os judeus não aceitem, muitos judeus não aceitem que alguém de lá nos trouxe essa verdade, nos trouxe essa revelação, mas foi o que aconteceu com Jonas também, de não aceitar levar essa mensagem para o povo de Nínive, porque o povo de Nínive havia feito muito mal ao seu povo, à sua família naquela época. Mas eu quero dizer para vocês que o amor de Deus, a misericórdia de Deus é infinita sobre as nossas vidas, e o Senhor nos perdoa, e o Senhor te chama hoje para o arrependimento. Arrependam-se dos vossos pecados, vamos mudar os nossos comportamentos, porque existem coisas maravilhosas preparadas para nós. Existe uma vida eterna nos esperando. Jonas clamou e foi ouvido por Deus quando ele disse que já estava morto, quando estava a sua alma inundada pela morte, quando ele estava num lugar terrível. Deus, de forma sobrenatural, o tirou de lá. Eu quero dizer que não importa o lugar que você esteja, se você está até num leito de morte, eu quero que você escute isso. O Senhor vai te restaurar. O Senhor nos dará uma nova vida. Que Deus abençoe você grandemente. Quero convidar você a compartilhar essa mensagem, a espalhar essa mensagem, para que as pessoas ouçam que a história de Jonas é mais que uma história. Ela revela alguém maior que Jonas, que veio para trazer salvação aos gentios, que veio trazer salvação a todas as nações da terra, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração. Um beijo a todos vocês. Deus lhes abençoe grandemente.